E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, nossa terceira parte, falando sobre os 10 anos do MCU. A nossa terceira parte, nossa jornada rumo à Guerra Infinita, rumo a Vingadores Guerra Infinita. E você tá chegando agora, saiba que a gente tem um esquema diferente aqui. A gente tá fazendo vídeos, já tem a parte 1, já tem a parte 2, os próximos cards vai aparecer aqui, que são contando o que aconteceu na fase 1 e na fase 2 da Marvel, mas de modo de lançamento. Porém, a gente tem todo um infográfico para você com vários detalhes, várias nuances do MCU da Marvel, que está com o link na descrição aqui, uma bela imagem toda coloridona, cheia de detalhes, postada pela galera do Zona E, mas feita pela gente. E voltando ao nosso esquema de hoje, toda vez que eu mencionar alguma joia do infinito, esta bela arte vai subir na tela e dizer onde que a joia está. Se daqui um dia e meio, 2 dias, vai sair mais um vídeo finalizando nossas teorias para te preparar para a Guerra Infinita, e depois de Guerra Infinita vamos fazer o veredito, entre aspas, com e sem spoilers, não sei se num vídeo só ou em 2 vídeos, sobre o que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita. Então sempre se inscreva e sempre tenha tudo na mão do analisador. Clica no sininho aí. Antes de começar a desenvolver com vocês aqui tudo que teve na parte de cinema, que é a parte mais essencial para Guerra Infinita para vocês, eu vou dar um panorama do que teve na fase 3 fora do cinema, que era Netflix, Hulu, série de TV e tudo mais. Lá em Agents of S.H.I.E.L.D. teve um desenvolvimento maior de questão de Inumano, apareceu lá o motorista fantasma, saiu a série dos Inumanos, e que foi que basicamente era uma espécie de golpe de estado que deram nos Inumanos, e eles acabaram parando no Havaí e tiveram que conviver com a Terra para voltar para lá de novo, para lá chamado de Attilan, a cidade secreta dos Inumanos. Isso seria um filme, mas a Marvel meio que largou mão, viu que Inumanos teoricamente não vendia tanto. Eles largaram mão da ideia e deram pra televisão. E por isso todo Inumano do cinema é chamado de Aprimorado. Além disso, também tivemos uma segunda temporada de Demolidor, onde surgiu Frank Castle, um cara que estava se vingando sobre a morte da sua família e tudo mais assim. E quando viu o Demolidor encontrou com a Elektra e virou uma celeuma muito louca, e é nessa fase assim que a televisão estava começando a se separar do cinema. Eu mencionei isso no meu vídeo de Jessica Jones, vou deixar o link na descrição para vocês aqui. O Guncard saiu uma primeira temporada de Luke Cage, mostrando o herói no Harlem, sendo orgulho do Harlem. Apesar da série não ser assim tão brilhante assim, ela deu, na época, ela gerou um grande furor lá no Harlem, lá, porque os negros se identificavam com a série. E tivemos uma famigerada temporada de Punho de Ferro, que... Mas isso tudo fechou nos Defensores, que luta basicamente com a mesma ameaça que estão lutando desde o começo, desde lá de Demolidor, que é o Tentáculo. Depois disso, ainda tivemos uma primeira temporada de Justiceiro, dando um panorama daquele Justiceiro que a gente viu lá no Demolidor, e uma segunda de Jessica Jones, aprofundando mais o passado de Jessica Jones e tirando essa questão de tentáculos, essas coisas, focando só especialmente no personagem. E por fim, dentro do Hulu, temos a série Runaways, Os Fugitivos, que é uma nova tentativa, uma nova empreitada da televisão na Marvel, que é uma série que conta jovens que são aprimorados e que tem vilões bem peculiares, os seus pais. Eles têm que, de alguma forma, lutar contra os seus pais na série. Tem um futuro promissor, não vou falar que é meio coisa, mas tem um futuro promissor. Mas agora sim, vamos falar efetivamente do que importa, efetivamente do que temos de cinema na fase 3 da Marvel. Começamos por ela, a Guerra Civil. Como eu falei na parte 2, a Guerra Civil, teoricamente, envolve vamos colocar a volta do Buck, porque lá no Era de Ultron o Falcão não participou do filme, pois ele estava procurando o Buck. Mas desde a volta do Buck até o encontro do Buck, tem toda uma espécie de desenvolvimento aqui que atende pelo nome de Barão Zemo. O Barão Zemo é um cara sem poder, mas que teve uma grande estratégia e conseguiu fazer com que os grupos de heróis se dividissem e lutassem entre si, totalmente ligados a orgulhos, a conceitos, a posturas e perspectivas de vida que eles tiveram. O Zemo é menosprezado porque falam que ele é um vilão que não fez nada, mas ele não tinha como fazer nada. O que ele fez, ele conseguiu fazer brilhantemente. Para mim, um dos melhores vilões da Marvel é o Zemo, porque ele fez tudo sem poder algum, cara. Ele matou o T'Chaka, que é o pai do T'Challa, no Pantera Negra. Ele matou uma galera na Nigéria e conseguiu atrelar essa culpa à Feiticeira Escarlate. Daí que surgiu o Pacto de Sokovia, juntando o caso da Nigéria, o caso de Sokovia, o caso de Nova York, o caso de Washington. Conseguiu dividir os heróis que assinaram o pacto dos heróis que não assinaram o pacto, que é o time do Homem de Ferro e o time do Capitão América. E conseguiu fazer com que o Tony Stark descobrisse que o Bucky matou seus pais, e o pior, que o Steve Rogers sabia disso, gerando uma quase que cisão total entre as duas partes, que
só vai voltar às pazes agora no Guerra Infinita. Mas além de tudo isso, o que a gente tem? Tem o advento do Pantera Negra, que a gente vai falar mais à frente no Pantera Negra, e tem o brilhante advento, que é aquela cena do Queen, Tony Stark indo na casa do Peter Parker, tomando um chazinho que eu te amei daquele jeito, e convocando o Homem-Aranha para fazer parte dos Vingadores. Foi numa espécie de negociação, agora saindo um pouco do cinema, onde a Sony, depois de fracassar com o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 com Andrew Garfield, falou: ah, eu desisto, eu vou dar na mão da Marvel. E deu pra Marvel utilizar o personagem. Com isso surgiu um novo filme do Homem-Aranha, que vai passar mais à frente, mas que é logo depois dos acontecimentos de Guerra Civil no aspecto cronológico. O desfecho disso foi eles capturarem o Zemo, meio que derrubar o Pacto de Sokovia, apesar que os heróis que não assinaram o Pacto de Sokovia não apareceram mais, e teve aquela bela de uma batalha de super-heróis no aeroporto. E tem duas nuances aqui que passam desapercebidas nesse filme, que teve muita coisa, mas que é bom a gente salientar aqui. Você lembra lá quando eu falei de Soldado Invernal, a Natasha começou a confiar no Steve Rogers depois de um diálogo que eles tiveram durante as investigações? Pois isso valeu no Guerra Civil, quando a Viúva Negra parou o T'Challa, parou o Pantera Negra de capturar eles, de entrar no Queen Jet pra sair voando. E a última nuance é que o Máquina de Combate, o Rhodes, acabou perdendo o movimento das pernas, porque o Visão se desconcentrou. Depois de Guerra Civil, tivemos Doutor Estranho, que apresentou o universo místico da Marvel e mais uma tentativa da Marvel de colocar os seus heróis B e C em tela e fazer um caminhão de dinheiro com eles. A trama é básica, padrão de Doutor Estranho mesmo. O Stephen Strange era um médico todo pomposo, um dos melhores cirurgiões da história, e ele era meio, sei lá, frescão assim, e ele acaba perdendo o movimento das mãos em um acidente, e desde isso ele perde a precisão para fazer uma cirurgia, ele faz de tudo para conseguir recuperar o movimento de suas mãos. Só que ele não tem sucesso nisso, e com isso ele vai buscar vários tipos de soluções, até que ele vai parar lá no Kamar-Taj, ancião que nasceu por volta do ano de 1300, cara. Você pode ver isso na nossa timeline cronológica, que vai ter no link da descrição aí. Ou seja, é um universo místico muito louco e que não tinha sido apresentado de modo descarado ainda na tela. Teve algum tipo de vislumbre lá na hora que o Scott Lang vira quase subatômico para destruir a Jaqueta Amarela, mas tipo assim, algo palpável assim a gente foi ver mesmo em Doutor Estranho. E a outra coisa palpável que a gente foi ver em Doutor Estranho é o Olho de Agamotto, que é a joia do tempo, capaz de controlar o tempo, e você consegue ir e voltar fazendo só um movimento com as mãos, com magia. Além disso, também tem um manto de levitação e vários itens que tem naquele Santo Sanctorium lá. Aliás, tem 3 Santos Sanctórios, o de Londres, o de Nova York e o de Hong Kong. Porém, nada é flores. Eles tiveram que enfrentar Caecilius, um dos discípulos da anciã que se virou contra ela e queria que os poderes místicos e todo esse universo místico ficasse mais palpável para os outros. Até tem um pouco de sentido, mas o cara, ele era o Mads Mikkelsen, então ele sempre faz vilão, tirando o Rogue One. Porém, o fato do Doutor Estranho ter dominado tão bem a magia, sim, gerou uma invejinha no Mordo, que virou efetivamente o vilão que ele é, que é o Barão Mordo ao final do filme. Muito por causa disso e muito pelo fato do Doutor Estranho ter utilizado o Olho de Agamotto contra o Dormammu, e ele achava isso meio que antiético dentro da magia, porque ele não tem a manha de barganhar, sacou? Dormammu! I've come to bargain! Dormammu! 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 E agora nós avançamos na nossa cronologia de lançamentos, mas voltamos até 2014 na nossa cronologia de acontecimentos dentro da Marvel. Porque vamos falar de Guardiões da Galáxia Volume 2, esse filme com capacete espetacular com Little Groot. Guardiões da Galáxia Volume 2 acontece pouco tempo depois do Volume 1, então por isso que a gente tem que voltar até 2014, entendeu? Pois os Guardiões, depois do caso do Ronan, de ter salvado Xandar e tudo mais, ficaram famosos na galáxia, agora são conhecidos na galáxia. E com isso, a informação e a descrição desse perfil do grupo de Guardiões espalhou pela galáxia, as pessoas começaram a conhecer e entender quem são os Guardiões. E chamar eles para missões específicas, como matar uma espécie de verme gigante cósmico que tenta roubar baterias no Lax dos Soberanos. Só que o que eles não contavam é que o Rock também gosta de roubar bateria no Lax dos Soberanos, então acabou dando probleminha aí com a Aisha e tudo mais ali, entendeu? Ao mesmo tempo que temos esse probleminha,
temos o surgimento de um carinha muito louco e muito poderoso ajudando os Guardiões, chamado de Ego. E o Ego é um cara celestial, ele vive desde praticamente do início do universo, entendeu? Então ele sempre busca uma razão para existir. Só que na perspectiva do Ego, o que é normal é algo totalmente nihilista e absurdo pra gente. E ele leva a fazer coisas absurdas, como por exemplo, fazer a mãe do Peter Quill, Meredith Quill, se apaixonar por ele e depois, por não ter encontrado a paz, o amor e o objetivo que ele queria com a Meredith, mandar uma doença e matar a mãe de Peter Quill. Então, Ego, que é um celestial, matou a mãe de Peter Quill, que também é um celestial, e acaba descobrindo isso no filme. Paralelo a esse panorama, você consegue entender por que Kyondo era tão apegado ao Peter no primeiro filme. Pelo fato de que ele abduziu o garoto da Terra e acabou levando para junto com ele, mas não entregou ele para o seu pai, que era um tanto quanto idiota e babaca. Desenvolvendo diretamente uma relação de afetividade, ensinando e fazendo o Peter Quill crescer e amadurecer como um homem maduro que o Peter Quill é. Com isso, tanto você quanto o próprio Peter descobrem ao desenrolar do filme que o pai dele de verdade não é o Ego, que o pai dele é quem criou ele, o pai dele é o Yondu. E temos toda aquela cena marcante, envolvente do final que faz você chorar só de lembrar dele vendo aquele fogo dos cara especial, dos saqueadores lá, que o Águia Estelar falou que não ia ver, acabou vendo, que o Águia Estelar, aliás, é o Stallone, isso é genial. E com isso se encerra, vou colocar, esse arco dos Guardiões da Galáxia até o momento dentro da timeline da MCU. Aí avançamos de novo para 2016 nossa timeline, chegando a Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é um acontecimento que vem logo depois dos acontecimentos de Guerra Civil. Mostra o que aconteceu com o Peter Parker depois da Guerra Civil, ele voltando à sua vida normal e não fazendo muita coisa. Ele sempre buscava um novo projeto, um novo objetivo, já que ele tinha vivido o máximo naquela batalha do aeroporto de Berlim, lutando com vários Vingadores, tudo mais, derrubando um Homem-Formiga gigante, fazendo várias coisas divertidas, e ele não tinha mais isso, porque agora ele só tinha que pegar a bicicleta roubada de bandido, ajudar a velhinha a atravessar a rua, ele era um herói da vizinhança, efetivamente. Só que ele queria ser um pouco mais, ele queria ser um Vingador, efetivamente, ele não se sentia um Vingador ainda. Paralelo a isso, tem o advento do Abutre, e você lembra aquela questão que eu falei lá atrás da Batalha de Nova York, do item 47, e dessas coisinhas que iam saindo dos combates, sobravam dos combates? O Abutre, ele é um cara dentro do universo da Marvel que é responsável por contrabandear esse tipo de artefato que seria secreto, teoricamente. E nisso o Abutre tem uma grande oportunidade de conseguir esses recursos quando acontece o quê? Quando o mentor de Peter Parker, Tony Stark, decide sair da Torre dos Vingadores para um outro lugar que a gente ainda não sabe ainda direito, mas deve ser a Central dos Vingadores lá. E nisso ele vende a Torre Stark e todos aqueles itens que tinham de Vingadores lá vai ir para outro lugar. E o Abutre sabe disso, descobriu isso. E ele vai atrás desses itens, só que ao meio desse tempo o Homem-Aranha surge para tentar frear o Abutre. E nisso ele faz um tanto de cagada, põe um tanto de gente em perigo e o Peter Parker acaba perdendo o uniforme que o tio Tony deu para ele. E tem todo um diálogo muito interessante que foge um pouquinho de uma parte linear que vai contando a história. Se você lembrar lá do primeiro vídeo que a gente fez, onde o encerramento do primeiro filme do Homem de Ferro é ele falando: eu sou o Homem de Ferro. Você logo atribui que o Tony Stark e o Homem de Ferro são uma coisa só, que ele sem armadura não é nada. Mas aí chega no Homem-Aranha de Volta ao Lar e ele diz para o Peter que sem esse uniforme, se ele não é o Homem-Aranha sem esse uniforme, ele não é nada. Ou seja, até o próprio Tony Stark ao longo desses 10 anos conseguiu amadurecer alguma coisa e passou esse legado para o Peter Parker, que conseguiu deter o Abutre sem o uniforme, estava só com seu pijaminha, segundo o que o Tony Stark falou. Nisso ele se provou digno de ser Vingador e ele foi chamado pelo Tony para ser o Aranha de Ferro. Mas ele não quis no primeiro momento, mas se ferrou porque a Tia May descobriu que ele é Homem-Aranha. E avançando até o penúltimo item da nossa linha, mas o último item cronologicamente antes de Guerra Infinita, temos Thor Ragnarok. Que se você estava acostumado ao clima rebuscado e glorioso do universo dos deuses da Marvel, de Thor, meio coxinha e tudo mais assim, você acaba sendo destruído por um Thor totalmente galhofa e que largou Jane Foster, que estava morando na Austrália e que estava perdidaço na galáxia e que na viagem dele em busca das Joias do Infinito não achou porcaria nenhuma. E acabou preso tendo que matar o Surtur um tempo atrás. Nisso ele decide voltar para Asgard e guardar essa cabeça do Surtur para que ele não seja desperte novamente. E ele se depara com o quê? Com uma vangloriação a Loki.
ao deus que salvou Asgard no mundo sombrio da Convergência, só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Loki estava se passando por Odin e glorificando que o Loki era a coisa mais importante para Asgard, e o Thor desmascarou ele, logicamente. E aí o Loki revela que baniu o Odin pra Terra, depois que ele assumiu o trono de Asgard. E aí eles vão pra Terra, encontram o Doutor Estranho, que ajuda a encontrar Odin, naquela cena bem fanservice, muito loucona, que dá o tom do filme. E Odin, ele tava morrendo, cara. E por que ele estava morrendo? Pois em uma época próxima àquela batalha de Jotunheim, lá onde que a gente falou na parte 1, que ele encontrou o Loki, adotou o Loki, pouco tempo antes ou depois daquilo, não consigo precisar agora exatamente pra vocês, ele teve que aprisionar a Hela. E quem é a Hela? A Hela é um personagem, e é a filha dele, irmã do Thor, que ajudou ele a dominar os 9 reinos, entendeu? Então, todo esse universo glorioso, majestoso, harmonioso que Odin vende de um cara bom, na verdade não é muito bem isso não. Ele fazia umas coisas muito meio que à margem da lei, assim como a Hela gostava. E com isso, com a ajuda da Valkyrie, ele acabou aprisionando a Hela. Só que com a morte dele, a Hela voltou, cara, e causou um caos muito louco e baniu o Thor e o Loki para outro canto do universo através do Bifrost, um negócio muito louco lá. E aí ela decide voltar para Asgard apenas com um objetivo: destruir totalmente Asgard. Ao mesmo tempo, o Loki e o Thor caem no lixão de Sakaar. Na verdade, só o Thor caiu no lixão, o Loki deve cair num lugar muito melhor porque ele virou amigo do Grão-Mestre. E acabou jogando o Thor no torneio dos campeões de Sakaar do Grão-Mestre. E nisso ele encontrou quem? Encontrou o Hulk, que lá no Era de Ultron acabou fugindo da Viúva Negra e indo parar com um injetinho em Sakaar. E desde a Era de Ultron, o Hulk tá transformado, ele nunca mais voltou a ser Bruce Banner, entendeu? Então ele já tem todo um domínio muito louco lá, parece um bebezão gigante. E acontece uma bagunça no Ragnarok, o Thor destrói Sakaar praticamente inteira para fugir, e ele chega em Asgard e destrói a Hela de uma maneira muito louca lá, trazendo o surto de volta. E quem foi o cara que trouxe o surto de volta? Foi o Loki. E onde que o surto estava? Estava lá naquele depósito que a Hela mostra, que joga a manopla falsa pro lado, assim. Onde estava o Tesseract. Ele pega o Tesseract, cara. Ele pegou o Tesseract nesse momento, mas não contou pra ninguém, ele guardou. E aí o surto surge, o Heimdall ajuda o Thor a salvar a galera de Asgard, junto com o Scrooge, que acaba morrendo lá também, e o Korg entra pro meio, a Valkyrie também entra na bagunça. O Thor Ragnarok é uma bagunça geral, sim, mas que estabelece uma coisa muito importante pra gente aqui, que o Loki agora está em posse do Tesseract. E o pós-crédito do Thor Ragnarok é o quê? É a nave onde está levando o resto do povo asgardiano para outro lugar, sendo parada por uma nave, e essa nave era grande, por uma nave ainda maior, ainda mais robusta, que tudo indica é a nave de Thanos. Então a gente já pode estabelecer onde cada joia está. O Tesseract está em posse do Loki, mas logo também está em posse do Thanos. O cetro está na testa do Visão. O Éter provavelmente está em uma coleção do colecionador. O Orbe está com a Tropa Nova. E a joia do tempo, o Olho de Agamotto, está com o Doutor Estranho. A joia da alma ninguém sabe onde é. Eu tenho uma teoria que eu vou falar no vídeo de teorias, que vai ser daqui 1 dia e meio, 2 dias, e que é ligada a Pantera Negra, que é o último filme cronologicamente falando, mas que é o penúltimo filme na linha de fatos. E Pantera Negra, cara, é pra muitos, o melhor filme que a Marvel fez até hoje. Ele não é tão regado na Fórmula Marvel, não tão cheio de piadinhas como é os filmes da Marvel. Ele é focado em propósitos reais, e por isso cativou tanta gente, por isso que tá arrebentando a bilheteria. Porque ele trata logo depois dos acontecimentos de Guerra Civil também, assim como o Homecoming, como que foi a volta do T'Challa para ele assumir efetivamente o trono como o rei de Wakanda. Ele teve que derrotar o M'Baku no desafio que tem para você assumir o manto de Pantera Negra, e além disso teve que enfrentar o passado. Enfrentar de novo Ulysses Klaue contrabandeando Vibranium para dentro da Terra, Vibranium que é só nativo de Wakanda, exclusivo de Wakanda, e 2, por ter que confrontar Killmonger. E quem é Killmonger? Killmonger é um dos sobrinhos de T'Chaka, e que em 1992 o seu pai, irmão de T'Chaka, N'Jobu, que vivia na Terra, contrabandeava artefatos de Wakanda e Vibranium, cara. Mas por que ele fazia isso? Porque ele via que a sociedade negra era oprimida pela sociedade branca dentro dos Estados Unidos. Uma espécie de guerra civil interracial entre eles. Ele queria lutar por essa causa.
Mas o Pantera Negra da época, que era o T'Chaka, acabou matando ele para proteger ele e o Shuri, e nisso acabou deixando Killmonger órfão e não levando ele para Wakanda. Isso gerou revolta nele e tornou ele um cara muito revoltado, um maníaco, psicótico, e que armou uma espécie de vingança contra o Wakanda praticamente. Tudo pautado em vários aspectos da cultura negra, e esse que é o grande brilhante Pantera Negra, o grande fato de que Killmonger são um dos melhores vilões da Marvel até o momento. Eu falei mais detalhadamente disso no vídeo, Pantera Negra vai estar aqui na descrição, no card, mas essa essência de dar um peso bacana pro vilão foi um dos grandes acertos da Marvel no caso do Pantera Negra, que é um dos erros, como você viu, falando aqui dos vilões até certo ponto esquecíveis que a Marvel tem. E temos a Shuri, que é a irmã do Pantera, do T'Chaka, e que manja muito de tecnologia e que mostra que, cara, ela é um personagem completo, assim, ela tem todo um desenvolvimento, ela tem toda uma personalidade, assim, e é, tipo, tudo muito bem feito, tudo muito bem encaixadinho, tem tudo uma explicação. Até o M'Baku, cara, é um personagem legal pra caramba, velho. E finalizando aqui, eu acho que é isso que a fase 3 da Marvel trouxe, que dá pra fazer histórias bacanas, histórias legais, e que não precisa seguir religiosamente o receita de bolo da Marvel. É bom ter receita de bolo, é bom você ter uma receita do sucesso, é bom, mas você pode improvisar, você pode ir para um outro caminho. O Pantera Negra também trouxe um vilão que não tinha tanto viés vilanesco. Ele era vítima de uma sociedade e não um cara totalmente mal na sua essência. Ele acabou se tornando mal por consequência de uma sociedade opressora. Esse tipo de nuance, cara, era o que faltava na Marvel e parece que é o que tá chegando agora na Marvel. E deve ser uma parte da receita que eles estão pensando para depois de Guerra Infinita. E se você quiser saber mais coisas sobre Guerra Infinita, o que pode acontecer, daqui 1 dia e meio, 2 dias, a gente vai estar postando um vídeo de teorias e especulações sobre este filme que tá deixando a gente maluco e nervoso, e depois vai ter a crítica com isso, sem spoilers. Então você já sabe, clica no sininho aqui, se inscreve no canal, curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador, compartilhe com seus amigos, comenta aqui com sugestões que você quer ver e tudo mais. Curta Legião dos Vilões também, que eu uso bastante conteúdo. Ouça o Sala da Discord, o nosso podcast falando de pessoas nerds, não da nerdice especificamente. E é isso aí, galera, e até o próximo analisador.